Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, seu corpo está passando por mudanças que você nem imagina. Suas células estão se renovando, seus neurônios estão criando novas conexões, e algo muito maior está acontecendo. A evolução não parou. Ela nunca para. E o que eu descobri sobre isso vai mudar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. Eu passei anos estudando os dados mais recentes sobre evolução humana, e o que encontrei me deixou sem palavras. Enquanto a maioria das pessoas acredita que a evolução é algo do passado, algo que aconteceu há milhões de anos e parou por aí, a realidade é completamente diferente. A evolução está acontecendo agora, neste momento, de formas que você nunca imaginaria. Vou começar com um fato que vai abalar suas certezas. Em 2025, cientistas descobriram algo extraordinário na Etiópia. Eles encontraram evidências de que duas espécies humanas antigas viveram lado a lado há 3.400.000 anos. Uma descoberta que muda tudo o que pensávamos saber sobre nossa própria história. Mas isso é apenas o começo. O que realmente me impressiona é como nós, seres humanos modernos, continuamos evoluindo sem perceber. Cada geração que nasce já é ligeiramente diferente da anterior, não apenas culturalmente, mas biologicamente. Nossos cérebros estão mudando, nossa capacidade de processamento de informação está se adaptando ao mundo digital, e até mesmo nossa estrutura física está respondendo aos novos desafios do século XXI. Pense nisso por um momento. Você provavelmente consegue processar informações visuais muito mais rapidamente que seus avós. Consegue alternar entre múltiplas tarefas de uma forma que seria impossível para alguém de 100 anos atrás. Isso não é apenas aprendizado, é evolução em ação. Seu cérebro está literalmente estruturado de forma diferente do cérebro de pessoas que viveram antes da era digital. Mas a evolução não acontece apenas no nível individual. Ela acontece em escalas muito maiores, de formas que são quase impossíveis de perceber no dia a dia. A população mundial cresceu para 8,3 bilhões de pessoas em 2025, mas o ritmo desse crescimento está desacelerando. Estamos crescendo apenas 0,85% ao ano, comparado com 1,25% em 2015. Essa desaceleração não é apenas uma estatística, é um sinal de que nossa espécie está passando por uma transição evolutiva profunda. O que me fascina ainda mais é como essa evolução está acontecendo de forma não linear. Durante décadas, acreditamos que a evolução humana seguia uma linha reta, uma progressão simples de uma espécie para outra. Mas as descobertas recentes mostram uma realidade muito mais complexa e interessante. No sítio arqueológico de Dmanisi, no Cáucaso, cientistas analisaram fósseis de 1.800.000 anos e descobriram algo surpreendente. Duas espécies primitivas do gênero Homo viveram no mesmo local, ao mesmo tempo, com diferenças significativas em tamanho e estrutura dentária. Isso significa que a evolução não é uma estrada reta, mas sim uma rede complexa de ramificações, adaptações e coexistências. Essa descoberta me fez refletir sobre algo profundo. Se espécies diferentes puderam coexistir no passado, adaptando-se de formas únicas aos mesmos ambientes, o que isso significa para nós hoje? Estamos vivendo em um momento único na história humana, onde diferentes grupos populacionais estão se adaptando a ambientes completamente diferentes. Pessoas que vivem em grandes centros urbanos estão desenvolvendo adaptações diferentes daquelas que vivem em áreas rurais.
Pessoas que trabalham intensivamente com tecnologia estão desenvolvendo capacidades cognitivas diferentes daquelas que trabalham com atividades físicas. Eu comecei a perceber que a evolução moderna não acontece apenas através de mudanças genéticas que levam milhares de anos. Ela acontece através de mudanças epigenéticas que podem ser transmitidas em apenas algumas gerações. Seus hábitos, seu estilo de vida, até mesmo seus pensamentos e emoções estão influenciando como seus genes se expressam, e essas mudanças podem ser passadas para seus filhos. Isso é revolucionário. Significa que você não é apenas um produto passivo da evolução, você é um participante ativo nela. Cada escolha que você faz, cada experiência que você vive, cada desafio que você enfrenta está literalmente moldando o futuro da espécie humana. Mas há algo ainda mais impressionante acontecendo. O Índice de Desenvolvimento Humano, que mede nossa evolução social e cultural, mostra uma tendência preocupante. O progresso global está desacelerando de uma forma inédita em 35 anos. O crescimento anual é de apenas 0,38% no Brasil, muito menor do que nas décadas anteriores. Inicialmente, isso pode parecer negativo, mas eu vejo de uma forma diferente. Essa desaceleração pode ser um sinal de que estamos entrando em uma nova fase evolutiva, onde o crescimento quantitativo está dando lugar a transformações qualitativas mais profundas. Talvez estejamos evoluindo em direções que nossos indicadores tradicionais ainda não conseguem medir adequadamente. Pense nas mudanças que aconteceram apenas na última década. Nossa capacidade de nos conectar globalmente, de processar informações complexas, de colaborar em projetos que envolvem milhões de pessoas simultaneamente. Essas são capacidades que nenhuma geração anterior possuiu, e elas estão se desenvolvendo em uma velocidade extraordinária. O que me impressiona ainda mais é como essa evolução está acontecendo em níveis que vão muito além do biológico. Estamos evoluindo tecnologicamente, criando extensões de nós mesmos através de dispositivos e sistemas que amplificam nossas capacidades naturais. Estamos evoluindo socialmente, desenvolvendo novas formas de organização e cooperação que seriam impossíveis sem as tecnologias modernas. Mas talvez a evolução mais significativa esteja acontecendo no nível da consciência. Cada vez mais pessoas estão se tornando conscientes de que fazem parte de um sistema interconectado muito maior. Estão percebendo que suas ações individuais têm impactos globais, que seus pensamentos e emoções influenciam não apenas suas próprias vidas, mas o ambiente ao seu redor. Essa consciência expandida é, na minha opinião, o próximo grande salto evolutivo da humanidade. Não é apenas sobre desenvolver cérebros maiores ou corpos mais fortes. É sobre desenvolver uma compreensão mais profunda de nossa interconexão com tudo que existe. E aqui está algo que vai te surpreender ainda mais. As descobertas recentes sobre nossos ancestrais mostram que eles já demonstravam sinais dessa consciência expandida. Em Dmanisi, os pesquisadores encontraram evidências de que indivíduos mais velhos, que já não conseguiam se alimentar sozinhos por terem perdido os dentes, eram cuidados pelo grupo. Isso significa que nossos ancestrais de quase 2 milhões de anos atrás já tinham desenvolvido empatia e cuidado comunitário. Essa descoberta me fez perceber algo fundamental. A evolução não é apenas sobre sobrevivência do mais forte. É sobre desenvolvimento da capacidade de cuidar, de colaborar, de criar sistemas de apoio que permitem que todos prosperem. E essa tendência está se acelerando dramaticamente em nossa época. Olhe ao seu redor. Veja como comunidades se formam online para apoiar pessoas que nunca se encontraram pessoalmente.
Observe como movimentos globais surgem espontaneamente para enfrentar desafios comuns. Perceba como a tecnologia está sendo usada não apenas para competir, mas para colaborar em escalas nunca antes imagináveis. Tudo isso é evolução em ação. E o mais incrível é que você está participando dela conscientemente. Cada vez que você escolhe colaborar em vez de competir, cada vez que você usa a tecnologia para conectar em vez de isolar, cada vez que você expande sua consciência em vez de limitá-la, você está contribuindo ativamente para o próximo estágio da evolução humana. Mas há desafios enormes pela frente. As mudanças climáticas estão criando pressões evolutivas que nossa espécie nunca enfrentou antes. A inteligência artificial está criando novas formas de processamento de informação que podem tanto amplificar quanto ameaçar nossas capacidades naturais. A crescente desigualdade social está criando diferentes pressões adaptativas para diferentes grupos populacionais. Esses desafios não são obstáculos para a evolução, eles são catalisadores dela. Assim como nossos ancestrais se adaptaram a mudanças climáticas dramáticas, a predadores perigosos, a ambientes hostis, nós estamos nos adaptando aos desafios únicos de nossa época. E o que me dá esperança é que, ao contrário dos nossos ancestrais, nós temos consciência desse processo. Nós podemos escolher conscientemente a direção de nossa evolução. Podemos decidir que tipo de espécie queremos nos tornar. Podemos usar nossa tecnologia, nossa ciência, nossa crescente compreensão de nós mesmos para guiar nossa própria transformação. Isso é algo completamente novo na história da vida na Terra. Pela primeira vez, uma espécie tem a capacidade de dirigir conscientemente sua própria evolução. E essa responsabilidade é tanto emocionante quanto assustadora. O que me impressiona é como essa evolução consciente já está acontecendo de formas sutis. Pessoas estão escolhendo parceiros com base em compatibilidade intelectual e emocional de formas muito mais sofisticadas que gerações anteriores. Estão tomando decisões sobre ter filhos com base em considerações sobre o futuro do planeta. Estão modificando seus estilos de vida para otimizar não apenas sua própria saúde, mas a saúde das gerações futuras. Cada uma dessas escolhas é um ato de evolução consciente. E quando milhões de pessoas fazem escolhas similares, o impacto cumulativo é transformador. Mas talvez o aspecto mais fascinante da evolução moderna seja como ela está acontecendo simultaneamente em múltiplas escalas. No nível celular, nossos corpos estão se adaptando constantemente ao ambiente. No nível neural, nossos cérebros estão criando novas conexões a cada experiência. No nível social, estamos desenvolvendo novas formas de organização e cooperação. No nível tecnológico, estamos criando extensões de nós mesmos que amplificam nossas capacidades. No nível da consciência, estamos expandindo nossa compreensão de quem somos e do que somos capazes. Todas essas escalas estão interconectadas, influenciando-se mutuamente em loops de feedback complexos que aceleram o processo evolutivo de formas que seria impossível prever. E aqui está algo que vai te deixar ainda mais impressionado. Os estudos genômicos mais recentes de populações africanas, publicados em 2025, confirmam que o Homo sapiens existe há pelo menos 300 mil anos, mas não conseguem identificar um local específico de origem. Isso sugere que nossa espécie pode ter evoluído simultaneamente em múltiplas regiões, através de redes de intercâmbio genético e cultural que conectavam populações distantes. Se isso for verdade, significa que a evolução humana sempre foi um processo colaborativo, distribuído, em rede.
Nunca foi sobre uma população isolada que desenvolveu características superiores e depois as espalhou. Foi sempre sobre múltiplas populações colaborando, trocando genes e ideias, evoluindo juntas em direção a algo maior. Essa compreensão muda completamente nossa perspectiva sobre evolução moderna. Não estamos competindo para ver quem evoluir mais rápido ou melhor. Estamos todos evoluindo juntos, como partes de um sistema maior que está se transformando de formas que nenhum de nós pode compreender completamente sozinho. E isso me traz ao ponto mais importante de tudo que estou compartilhando com você. A evolução não é algo que acontece para você, é algo que acontece através de você. Você não é um espectador passivo de um processo que está além do seu controle. Você é um participante ativo, consciente, capaz de influenciar a direção e a velocidade da transformação. Cada livro que você lê, cada habilidade que você desenvolve, cada relacionamento que você cultiva, cada problema que você resolve está contribuindo para o pool coletivo de conhecimento e capacidade da espécie humana. Suas experiências, seus insights, suas descobertas se tornam parte do legado evolutivo que você passa para as próximas gerações. Isso significa que sua vida tem um significado muito maior do que você pode imaginar. Você não está apenas vivendo sua própria existência individual, você está participando da criação do futuro da humanidade. Suas escolhas hoje estão literalmente moldando o tipo de espécie que nos tornaremos amanhã. E o mais incrível é que isso está acontecendo agora, neste momento, de formas que são tanto visíveis quanto invisíveis. Visíveis nas tecnologias que criamos, nas sociedades que construímos, nos problemas que resolvemos. Invisíveis nas mudanças sutis em nossos cérebros, em nossos genes, em nossa consciência. A evolução nunca parou, nunca vai parar, e você está no centro dela. Cada respiração que você toma, cada pensamento que você pensa, cada ação que você realiza está contribuindo para a maior aventura que nossa espécie já empreendeu, a evolução consciente em direção a algo que ainda não podemos nem imaginar completamente. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se, você não está vendo apenas um indivíduo. Você está vendo um participante ativo na maior transformação da história da vida na Terra. Você está vendo alguém que tem o poder de influenciar conscientemente o futuro da evolução humana. E isso, meu amigo, é simultaneamente a maior responsabilidade e a maior oportunidade que qualquer ser vivo já teve. A evolução continua, e você está escrevendo o próximo capítulo da história. Agora eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Como você vê sua própria participação nesse processo evolutivo? Que mudanças você percebe em si mesmo e ao seu redor? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos continuar essa conversa fascinante. Se esse vídeo expandiu sua perspectiva sobre evolução e seu papel nela, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos que vão desafiar sua forma de ver o mundo. Até a próxima evolução. E antes de você sair daqui, deixe-me compartilhar com você algumas das descobertas mais recentes e surpreendentes sobre como nossa evolução está acontecendo agora mesmo, neste exato momento. Porque o que vou te mostrar vai mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa ser humano no século XXI. Primeiro, vamos falar sobre algo que os cientistas chamam de evolução cultural acelerada. Você sabia que nossos cérebros estão literalmente se reorganizando em resposta à tecnologia digital? Estudos de neuroimagem mostram que pessoas que cresceram com smartphones têm padrões de atividade cerebral diferentes daquelas que não cresceram. A região do cérebro responsável pelo processamento de informações visuais rápidas está mais desenvolvida.
É como se estivéssemos desenvolvendo um novo tipo de visão, uma visão digital. Mas isso é só o começo. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que nossa capacidade de atenção está se fragmentando de uma forma completamente nova. Não é que estamos ficando menos inteligentes, estamos desenvolvendo um tipo diferente de inteligência. Uma inteligência multitarefa, uma mente que consegue processar múltiplos fluxos de informação simultaneamente. Isso nunca existiu antes na história humana. E aqui está algo que vai te deixar de queixo caído: nossas mãos estão evoluindo. Não fisicamente ainda, mas neurologicamente. A área do cérebro que controla nossos polegares está se expandindo. Por quê? Por causa dos smartphones. Estamos literalmente revirando nossos cérebros para nos tornarmos mais eficientes em usar tecnologia touchscreen. Em algumas décadas, se isso continuar, nossos polegares podem se tornar mais ágeis e precisos do que nunca foram na história humana. Mas a evolução não para na tecnologia. Vamos falar sobre algo ainda mais profundo: a evolução da consciência social. Você percebeu como as gerações mais novas têm uma sensibilidade completamente diferente para questões sociais? Isso não é coincidência. É evolução em ação. Estudos mostram que pessoas nascidas após o ano 2000 têm uma capacidade maior de processar diversidade. Seus cérebros literalmente respondem de forma diferente quando expostos a pessoas de diferentes etnias, orientações sexuais ou identidades de gênero. A região do cérebro associada ao medo do outro é menos ativa. É como se estivéssemos evoluindo para sermos naturalmente mais inclusivos. E isso tem implicações enormes. Porque pela primeira vez na história, estamos evoluindo não para competir melhor contra outros grupos humanos, mas para cooperar melhor com toda a humanidade. É uma mudança evolutiva de paradigma. Agora, deixe-me te contar sobre algo que está acontecendo no nível genético que é absolutamente revolucionário. Você conhece a epigenética? É o estudo de como nossos genes podem ser ligados ou desligados por fatores ambientais. E descobrimos algo incrível: traumas e experiências podem alterar a expressão genética não apenas em nós, mas também em nossos filhos e netos. Por exemplo, filhos de sobreviventes do Holocausto têm padrões específicos de expressão genética relacionados ao estresse. Mas aqui está o que é fascinante: filhos de pessoas que superaram traumas através de terapia ou crescimento pessoal também mostram padrões genéticos únicos, padrões associados à resiliência e adaptabilidade. Isso significa que quando você trabalha em si mesmo, quando você cresce, quando você supera desafios, você não está apenas melhorando sua própria vida. Você está literalmente alterando o código genético que vai passar para as próximas gerações. Você está programando seus descendentes para serem mais resilientes, mais adaptáveis, mais capazes. Pense na responsabilidade e no poder que isso representa. Cada vez que você escolhe crescer em vez de estagnar, cada vez que você escolhe amor em vez de medo, cada vez que você escolhe consciência em vez de automatismo, você está influenciando a evolução da espécie humana. E falando em consciência, vamos abordar algo que pode soar como ficção científica, mas é ciência real: a evolução da intuição. Pesquisadores do Instituto HeartMath descobriram que nosso coração tem mais de 40 mil neurônios, é como um segundo cérebro. E esse cérebro do coração está se tornando mais ativo e mais conectado com o cérebro principal. O que isso significa? Significa que estamos desenvolvendo uma forma mais integrada de processar informações. Uma forma que combina lógica com intuição, razão com emoção,
Análise com insight. Pessoas que meditam regularmente, por exemplo, mostram conexões mais fortes entre o coração e o cérebro. É como se estivéssemos evoluindo para uma forma mais holística de inteligência. E aqui está algo que vai te surpreender: nossa capacidade de empatia está literalmente se expandindo. Neurônios de espelho, as células cerebrais que nos permitem sentir o que outros sentem, estão se tornando mais ativos nas gerações mais novas. Isso pode explicar por que vemos tanta preocupação com questões globais, tanta sensibilidade para o sofrimento de pessoas em outros países, tanta paixão por causas sociais. Estamos evoluindo para sentir a dor e a alegria da humanidade como um todo. É como se nosso círculo de empatia estivesse se expandindo para incluir não apenas nossa família ou tribo, mas toda a espécie humana, e até outras espécies. Mas talvez a evolução mais significativa esteja acontecendo na nossa relação com o tempo. Gerações anteriores pensavam principalmente em termos de anos ou décadas. Nós estamos começando a pensar em termos de séculos e milênios. Mudanças climáticas, sustentabilidade, legado para futuras gerações, esses conceitos estão se tornando centrais na consciência humana. É uma mudança evolutiva na perspectiva temporal. Estamos desenvolvendo o que os psicólogos chamam de pensamento de longo prazo, a capacidade de tomar decisões baseadas em consequências que só vamos ver daqui a décadas ou séculos. E isso está criando um novo tipo de pressão evolutiva. Não é mais sobre sobreviver ao próximo inverno ou à próxima guerra. É sobre criar um mundo que possa sustentar bilhões de pessoas por milhares de anos. É sobre evoluir de uma espécie que consome recursos para uma espécie que regenera recursos. Falando em regeneração, você sabia que estamos descobrindo capacidades de cura que nem sabíamos que tínhamos? Pesquisas mostram que pessoas que praticam meditação, gratidão e outras práticas de bem-estar mental têm telômeros mais longos. As estruturas que protegem nossos cromossomos estão associadas à longevidade. Não é apenas que essas práticas nos fazem sentir melhor. Elas estão literalmente alterando nossa biologia no nível celular. Estamos aprendendo a controlar conscientemente processos que sempre pensamos serem automáticos. É como se estivéssemos recuperando poderes que perdemos ou desenvolvendo poderes que nunca tivemos. E aqui está uma perspectiva que vai mudar como você vê sua própria vida, cada desafio que você enfrenta, cada problema que você resolve, cada habilidade que você desenvolve está contribuindo para um banco de dados evolutivo global. Através da internet, das redes sociais, dos livros, dos cursos, do compartilhamento de experiências, estamos criando uma inteligência coletiva. Quando você aprende algo novo e compartilha esse conhecimento, você está acelerando a evolução de toda a espécie. Quando você desenvolve uma solução criativa para um problema e a documenta, você está contribuindo para a capacidade de resolução de problemas da humanidade. Quando você supera um trauma e conta sua história, você está ajudando outros a evoluírem através de desafios similares. É como se cada um de nós fosse simultaneamente um estudante e um professor na Universidade Global da Evolução Humana. E essa universidade nunca fecha, nunca tem férias, nunca para de crescer. Mas talvez o aspecto mais emocionante da nossa evolução atual seja o que está acontecendo com nossa criatividade. Estudos mostram que a criatividade humana está explodindo. Não apenas porque temos mais ferramentas, mas porque nossos cérebros estão literalmente se reorganizando para serem mais criativos. A conectividade entre diferentes regiões do cérebro está aumentando. Isso significa que conseguimos fazer conexões entre ideias que pareciam completamente não relacionadas.
Conseguimos ver padrões que gerações anteriores não conseguiam ver. Conseguimos imaginar soluções que antes eram impensáveis. E essa explosão criativa está acontecendo em todas as áreas. Arte, ciência, tecnologia, filosofia, espiritualidade, em cada campo do conhecimento humano, estamos vendo inovações que nossos ancestrais considerariam mágicas. Mas aqui está o que é realmente revolucionário. Estamos começando a aplicar essa criatividade não apenas para resolver problemas externos, mas para redesenhar a nós mesmos. Terapia, coaching, desenvolvimento pessoal, práticas espirituais, todas essas são formas de evolução consciente e direcionada. Pela primeira vez na história da vida na Terra, uma espécie está conscientemente participando de sua própria evolução. Não estamos apenas esperando que mutações aleatórias nos melhorem ao longo de milhões de anos. Estamos ativamente escolhendo como queremos evoluir e trabalhando para fazer isso acontecer. E isso nos leva a uma questão fascinante: para onde estamos evoluindo? Que tipo de humanos estamos nos tornando? Baseado nas tendências que estamos vendo, parece que estamos evoluindo para ser mais conectados, mais conscientes, mais criativos, mais compassivos e mais capazes de pensar em escalas de tempo muito maiores. Estamos nos tornando uma espécie que consegue sentir a Terra como um organismo vivo, que consegue pensar em termos de milênios, que consegue criar soluções para problemas que ainda nem existem, que consegue amar pessoas que nunca conhecemos e que vivem do outro lado do mundo. É uma evolução em direção a algo que poderíamos chamar de humanidade expandida, humanos que mantêm sua individualidade, mas que também conseguem funcionar como partes conscientes de um organismo maior, mais inteligente e mais sábio. E quando olhamos para os jovens de hoje, vemos sinais claros dessa evolução em ação. A geração Z não pensa apenas em termos de carreira individual, eles pensam em impacto coletivo. Eles não querem apenas ganhar dinheiro, eles querem trabalhar para empresas que tenham propósito. Eles não veem fronteiras nacionais como barreiras intransponíveis, eles se organizam globalmente para causas como mudanças climáticas. É como se estivéssemos vendo o nascimento de uma nova forma de consciência humana. Uma consciência que consegue manter a perspectiva individual, mas que também consegue zoomar out e ver o panorama maior. É uma evolução da nossa capacidade de empatia e da nossa capacidade de pensar sistemicamente. Mas talvez o mais interessante seja como isso está mudando nossa relação com o tempo. Durante a maior parte da história humana, pensávamos principalmente no presente imediato e talvez na próxima estação ou no próximo ano. Agora, temos pessoas dedicando suas vidas inteiras a resolver problemas que só se manifestarão completamente em 50 ou 100 anos. Cientistas climáticos, por exemplo, estão trabalhando hoje para prevenir catástrofes que seus próprios netos talvez nem vejam. Isso representa uma expansão radical da nossa capacidade de pensar intergeracionalmente. É como se estivéssemos desenvolvendo uma forma de visão temporal expandida. E não é só com o futuro. Também estamos desenvolvendo uma relação mais sofisticada com o passado. Movimentos de reconciliação histórica, esforços para preservar culturas indígenas, projetos de arqueologia digital, tudo isso mostra uma espécie que está aprendendo a honrar e integrar sua história de uma forma que nenhuma outra espécie jamais fez. Estamos nos tornando guardiões conscientes tanto do futuro quanto do passado. É uma responsabilidade que nenhum organismo na Terra jamais assumiu antes. Mas talvez a mudança mais profunda seja na nossa capacidade de colaboração. Projetos como a Wikipédia, o desenvolvimento de software open source, movimentos de ciência cidadã,
Estes são exemplos de milhões de pessoas colaborando voluntariamente em projetos que beneficiam toda a humanidade. Isso vai contra tudo que pensávamos saber sobre a natureza humana. Durante décadas, fomos ensinados que os humanos são fundamentalmente egoístas, que só fazemos coisas quando há uma recompensa direta para nós. Mas a internet revelou algo diferente. Quando você dá às pessoas as ferramentas certas e a oportunidade certa, elas naturalmente querem contribuir para algo maior que elas mesmas. É como se estivéssemos descobrindo que a cooperação, não a competição, é realmente o nosso estado natural. A competição pode ter sido necessária quando recursos eram escassos e informação era limitada. Mas em um mundo de abundância de informação e possibilidades tecnológicas quase ilimitadas, a colaboração se torna não apenas possível, mas inevitável. E isso está criando algo que podemos chamar de inteligência coletiva emergente. Quando milhões de pessoas começam a compartilhar informação, insights e recursos livremente, o resultado é uma forma de inteligência que é maior que a soma de suas partes. Vemos isso em ação quando crises acontecem. Durante desastres naturais, por exemplo, pessoas ao redor do mundo se organizam espontaneamente através de redes sociais para coordenar ajuda, compartilhar informações em tempo real e criar soluções improvisadas que governos levam dias para implementar. É como se estivéssemos desenvolvendo um sistema nervoso global. Quando algo acontece em qualquer parte do mundo, a informação se espalha instantaneamente, e recursos, sejam eles financeiros, intelectuais ou emocionais, começam a fluir automaticamente para onde são mais necessários. Mas essa evolução não está acontecendo sem desafios. Como qualquer processo evolutivo, ele está criando pressões e tensões. Pessoas que estão confortáveis com os velhos modelos de pensamento, nacionalismo extremo, hierarquias rígidas, pensamento de soma zero, estão resistindo a essas mudanças. É natural. Toda grande transição evolutiva cria resistência. Quando os primeiros organismos multicelulares começaram a aparecer, isso significou o fim da dominância dos organismos unicelulares. Quando os primeiros humanos começaram a usar ferramentas, isso mudou fundamentalmente a dinâmica de poder no reino animal. Agora estamos passando por nossa própria transição evolutiva, e é natural que haja resistência. Mas a direção geral é clara, estamos evoluindo para formas mais sofisticadas de cooperação, consciência e criatividade. E uma das coisas mais fascinantes é como isso está mudando nossa relação com a própria evolução. Não estamos mais sujeitos passivos de forças evolutivas aleatórias. Estamos nos tornando participantes ativos e conscientes do nosso próprio desenvolvimento. Através de práticas como meditação, terapia, educação continuada e desenvolvimento pessoal, estamos literalmente redesenhando nossos cérebros ao longo de nossas vidas. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais, significa que podemos conscientemente desenvolver novas capacidades, superar limitações antigas e expandir nossa consciência. Isso é revolucionário. Pela primeira vez na história da vida na Terra, organismos individuais podem participar conscientemente de sua própria evolução dentro de uma única vida. Não precisamos esperar milhões de anos para que mudanças genéticas aleatórias nos melhorem. Podemos escolher como queremos evoluir e trabalhar ativamente para fazer isso acontecer. E quando combinamos essa capacidade individual de evolução consciente com nossas novas ferramentas de colaboração global, o resultado é uma aceleração exponencial do desenvolvimento humano. Insights que uma pessoa desenvolve através de anos de prática pessoal podem ser compartilhados instantaneamente com milhões de outras pessoas.
técnicas que funcionam em uma cultura podem ser adaptadas e aplicadas em dezenas de outras culturas. É como se estivéssemos criando uma biblioteca global de desenvolvimento humano, onde cada pessoa pode contribuir com suas descobertas e se beneficiar das descobertas de todos os outros. Esta biblioteca global de desenvolvimento humano está se manifestando de formas fascinantes ao nosso redor. Aplicativos de meditação como Headspace e Calm democratizam práticas milenares de desenvolvimento mental que antes eram acessíveis apenas a monges em mosteiros remotos. Plataformas online oferecem cursos de universidades de elite para qualquer pessoa com conexão à internet. Comunidades virtuais conectam pessoas que compartilham objetivos de crescimento pessoal, criando redes de apoio que transcendem fronteiras geográficas. Mas talvez o aspecto mais extraordinário dessa evolução consciente seja como ela está mudando nossa relação com o tempo e com o potencial humano. Tradicionalmente, pensávamos em desenvolvimento como algo que acontecia principalmente na juventude. Você ia à escola, talvez à universidade, e depois sua fase de aprendizado formal terminava. Agora estamos descobrindo que essa perspectiva era drasticamente limitada. Pessoas aos 40, 50, 60 anos estão aprendendo novas línguas, desenvolvendo novas habilidades, mudando completamente de carreira, e até mesmo alterando aspectos fundamentais de sua personalidade. Estamos vendo avós que se tornam programadores, executivos que se tornam artistas, introvertidos que desenvolvem habilidades sociais extraordinárias. Isso não é apenas mudança superficial, estamos falando de reorganização real da estrutura neural. Estudos de neuroimagem mostram que quando adultos aprendem novas habilidades complexas, como tocar um instrumento musical ou falar uma nova língua, suas estruturas cerebrais literalmente se reorganizam. Novas conexões se formam, áreas do cérebro se expandem, e padrões de atividade neural se alteram permanentemente. Esta capacidade de automodificação consciente está criando uma nova categoria de ser humano, o self-designer, pessoas que conscientemente projetam e implementam mudanças em si mesmas. Elas não apenas reagem às circunstâncias da vida, elas proativamente decidem que tipo de pessoa querem se tornar e trabalham sistematicamente para fazer essa transformação acontecer. E aqui chegamos a um ponto crucial: essa evolução consciente não está acontecendo no vácuo. Ela está sendo amplificada exponencialmente pela inteligência artificial e pela tecnologia. Algoritmos podem analisar nossos padrões de comportamento e sugerir intervenções personalizadas para nosso desenvolvimento. Aplicativos podem monitorar nosso progresso em tempo real e ajustar estratégias de aprendizado com base em nossa resposta individual. Realidade virtual está nos permitindo praticar habilidades sociais em ambientes seguros, enfrentar medos em contextos controlados, e explorar aspectos de nossa personalidade que seriam difíceis de acessar no mundo físico. Biofeedback e dispositivos de monitoramento nos dão acesso em tempo real a processos fisiológicos que antes eram completamente inconscientes. Estamos essencialmente criando um sistema de feedback loop entre nossa consciência, nossa biologia e nossa tecnologia. Nossa consciência define objetivos de desenvolvimento, nossa tecnologia nos ajuda a monitorar e otimizar nossos esforços, e nossa biologia se adapta e muda em resposta. Então, com nossa nova configuração biológica, podemos definir objetivos ainda mais ambiciosos, usar tecnologia ainda mais sofisticada, e criar mudanças ainda mais profundas. Este é o nascimento do que podemos chamar de Homo evolutis, uma versão da humanidade que não apenas se adapta ao ambiente, mas que conscientemente se adapta a si mesma. Uma espécie que não espera que a evolução aconteça com ela, mas que ativamente dirige sua própria evolução.
E as implicações disso são absolutamente revolucionárias para como pensamos sobre o potencial humano, sobre educação, sobre desenvolvimento pessoal, e sobre o futuro da nossa espécie.